Olá, tudo bem? Boa noite, Alci. Hoje então você vai assistir ao vivo. Que bom que você tá aqui. Opa, quase que eu desliguei aqui. Vamos começar então e vamos orar, né? Se você tiver aí sentindo de mandar para alguém, fica à vontade para trazer mais pessoas para acompanhar ao vivo junto com você. Vamos lá começar. Hoje a gente vai terminar o capítulo 9 e interessante é que a gente ficou 13 segundas-feiras falando sobre o tabernáculo. A gente só falou a parte que ele não quis falar, que ele só citou, do versículo 1 ao 5. E a gente agora vai ler do 6 até o 28, só que com certeza quem acompanhou todos os estudos sobre o tabernáculo vai entender muito melhor o que o autor está querendo dizer aqui. Só que antes da gente começar, nós vamos orar para apresentar esse estudo, esse momento diante do Senhor, porque não deixa de ser um culto diante do Senhor, buscar o conhecimento a respeito dele, a respeito da sua palavra. Então, enquanto eu estiver aqui orando, esteja aí em concordância. Também, se durante a oração você sentir de mandar para alguém, fica à vontade, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, esse tempo de estudo, mais uma segunda-feira que nós nos reunimos no nome de Jesus Cristo e nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, clamando a cobertura santa, o sangue de Jesus cobrindo o nosso pecado, cobrindo a nossa vida, para que a gente possa receber, Senhor, conhecimento profundo de Ti, entendimento da Tua palavra e a gente possa aprender mais, Senhor, mais para que num tempo em que há tanta confusão, há tanto ensino mentiroso sendo propagado por aí, que a tua reta justiça ela seja ensinada com integridade para que a gente não se confunda, para que a gente não caia no engano e que a gente não se deixe dominar, Senhor, por aquilo que na verdade são fábulas, são ensinos mentirosos, são doutrinas estranhas e que não dizem respeito ao que o Senhor estabeleceu para nós. Abençoa esse tempo, Senhor, abençoa o coração de cada um, afofa, Senhor, o coração como terra fértil, para que a tua palavra possa ser regada por ti mesmo, Senhor, porque tudo vem de ti, é para a tua glória. Eu estou aqui só cumprindo aquilo que o Senhor me designou, que é ensinar a tua palavra. Então, unge os meus lábios, Senhor, para que tudo que sair dele seja para ensino reto da tua palavra, não seja para trazer confusão, nem engano, nem a minha opinião, mas única e exclusivamente aquilo que o Senhor determinou do teu trono, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão. Eu peço a ti, Senhor, as tuas bênçãos, a tua graça, a tua misericórdia e os dons do teu Espírito, Senhor, do Espírito Santo, sobre a vida de cada um que vai receber e acompanhar aqui esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Só recapitulando, né? Para quem esse autor, que a gente não sabe quem é, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não pode ser Paulo, porque Paulo costumava assinar as cartas, né? E essa é uma carta que não tem a mesma assinatura, mas a forma como se ensina é muito parecida com a forma de Paulo, então inferem que pode ser um discípulo de Paulo, mas para quem esse autor está dirigindo a carta? Para hebreus, para a casa de Israel que habitava na região de Roma, segundo os historiadores, né, eles supõem que essa carta foi dirigida a Roma e é uma carta única e exclusivamente endereçada àqueles que viviam debaixo da lei de Moisés, que viviam como sacerdotes do Senhor, né, como judeus, e que creram em Jesus, mas que começaram a ser não sei se inflamados é a palavra certa,
mas começaram a ser induzidos a questionar essa fé em Jesus Cristo, se isso era certo mesmo ou não. E o autor da carta, ele traz argumentos, né, com base naquilo que os judeus cresceram ouvindo, né, que a casa de Israel cresceu ouvindo, cresceu sendo ensinada, todo o ensino, né, que foi trazido desde os patriarcas, e ele começa a mostrar, né, que Jesus é o sumo sacerdote, que Jesus é o Cordeiro de Deus e que tudo, na verdade, tinha sido estabelecido para esse tempo em que eles estavam vivendo. Então, nós vamos ler a partir do versículo 6, né, porque antes ele traz acerca, né, das coisas referentes ao serviço sagrado da primeira aliança e a todos os utensílios, os objetos, e a gente estudou isso com muito detalhe, né? Todo o estudo do tabernáculo de Moisés. E agora, no versículo 6, a gente vai continuar a leitura e vamos ver se a gente lê tudo e depois eu vou parando, eu vou lendo e parando para explicar algumas coisas. Vamos ver como é que vai sair aqui. Mas lá no versículo 6, do versículo 6 ao versículo 10, diz o seguinte: Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Abluções significa a lavagem do corpo ou parte dele. Que era feito no lavatório da pia de bronze, né? Que eles lavavam, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, como a gente viu. Impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento ou onde há aliança, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento ou aliança só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Isso está lá em Êxodo 24, se você depois quiser ler, né, o contexto todo. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Isso foi uma ordenança do Senhor também, e em Levítico 8 você vê descrito isso. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente primeiro
pegar, né, essa ideia toda que ele trouxe. A gente já meio que entende isso, estudando o tabernáculo, como a gente foi vendo, né, as referências, os utensílios e tudo se referindo a Jesus. A gente já entendeu que isso é uma parábola, né? E a parábola, ela traz uma ideia, ela traz uma figura de algo que é real. Então, tudo que Deus estabeleceu no tabernáculo, na verdade, era para apontar, né, sobre algo que ele faria no futuro, as profecias que ele iria cumprir no tempo que ele determinou. Esse último versículo, a gente vai ler em Levítico 17, no versículo 11, o seguinte: quando Deus ele determina, né, que é proibido comer o sangue da carne, e a gente fez um estudo em Deuteronômio, e passamos por esse tema, então depois, se você quiser, né, se você começou a acompanhar os estudos só agora com a carta aos Hebreus, pega o livro de Deuteronômio para estudar todo, acompanha, né? Eu fiz lives também ano passado, porque lá tem todos os princípios fundamentais da lei do Senhor que ele estabeleceu, né? Como mandamento, como preceito, como ordenança, e que a gente não cumpre à risca no sentido de cumprir como os judeus cumprem, mas entendendo o princípio, a gente ganha discernimento para saber o que diante do Senhor seria uma transgressão e o que não é. E dentro de Levítico 17, lá no versículo 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, o derramar de sangue é que traz a expiação, porque alguém precisa derramar a sua vida, né, para pagar o salário do pecado, que é a morte. Então, por isso que o Senhor estabeleceu o sacrifício, né? O sacrifício não era para que ele gosta de ver a criação dele padecendo ou morrendo ou sendo imolada, mas na verdade o sacrifício ele traz a expiação sobre a vida do pecador. E aquilo estava apontando para o que Jesus ia fazer, porque ele derramou a sua vida sem mácula, ou seja, ele não tinha culpa sobre ele não tinha nada que justificasse o fato dele estar sendo morto da maneira como ele foi. E dentro da lei judaica, existe, em Deuteronômio está lá determinado, que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então, Jesus ele foi morto como maldito, né? A maldição estava sobre ele, mas sem ele merecer aquela maldição, porque ele não tinha pecado nele, ele não tinha descumprido nenhuma lei do Senhor, muito pelo contrário, ele obedeceu tudo à risca, tanto que quando João encontra com ele fala, eu que deveria estar sendo batizado por ti, não você sendo batizado por mim. E Jesus fala, mas importa que a gente cumpra tudo que está escrito. Então, Jesus ele estava seguindo à risca a palavra de Deus, a lei de Moisés, e sobre a vida dele toda a profecia dos salmos e dos profetas estava se cumprindo. Quando ele ressuscita e ele começa a aparecer para os discípulos, lá em Lucas, no finzinho, ele fala: era necessário que tudo que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos salmos e no livro dos profetas se cumprissem. Então, ele veio cumprir um serviço diante do Senhor. A entrega dele, na verdade, era em obediência. Tanto por isso que ele fala para o Senhor, né, quando ele está lá angustiado e orando, antes dele se entregar, ele fala: afasta de mim esse cálice, todavia, se essa é a tua vontade, que ela seja feita. Então, ele, na verdade, estava obedecendo somente, né? E por amor a nós, né, ele se entregou. E começando aqui do versículo 6, a gente vê ele falando a respeito, né, de todos os serviços sagrados. Os sacerdotes eles não podiam avançar no Santo dos Santos, mas o ambiente onde os sacerdotes entravam, o povo não podia entrar, né? Somente os sacerdotes.
recebiam, né, autorização para entrar num ambiente santificado, separado para o Senhor, e o sumo sacerdote só uma vez por ano. Só que o sumo sacerdote, ele não entrava lá derramando o próprio sangue, ele derramava o sangue de um animal, né? Ele derramava o sangue do bode, aspergia, e ele tinha que apresentar um sacrifício em favor da vida dele e um sacrifício em favor do povo, né? Que aqui a gente vê ele descrevendo que... Cadê? Qual que é o versículo? No 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Aquele ambiente, ele ainda era um ambiente exclusivo. Os homens precisavam, né? Sempre a humanidade precisa de um mediador para chegar diante de Deus. Só que Jesus, ele fez algo que os sumos sacerdotes por si só não eram capazes de fazer. Ele rasgou o véu. Então, nós podemos entrar na presença do Senhor por causa de Jesus. Ninguém entra diante do Pai sem ter o Filho junto, né? E tudo aquilo que o Senhor estabeleceu no tabernáculo era uma fábula para a época presente, ou seja, aquilo tudo era uma maneira didática de mostrar e apontar o que Deus ia fazer no futuro. E a obediência do povo de geração em geração manteve essa promessa viva até que Jesus veio e cumpriu. Ele foi o Cordeiro de Deus imolado, ele se apresentou num altar que não é um altar terreno, né? Ele se apresentou no tabernáculo celestial. A gente já viu nos outros capítulos que tudo que Deus estabeleceu aqui na terra como adoração, como culto, na verdade são sombras de coisas celestiais que são superiores. Então, o que Jesus fez foi se entregar diante do Senhor no tabernáculo celestial. E era o que Deus tinha preparado e determinado. Antes de Jesus, só os sacerdotes e os sumos sacerdotes eram ungidos para entrar na presença do Senhor, num ambiente santificado. O povo era separado para Deus para servi-lo, mas o povo ficava no átrio. Ainda havia um distanciamento ali na relação do povo com Deus. Alguns homens só, profetas, reis e homens que Deus ia usar, recebiam o Espírito Santo para ter capacitação para a obra que eles tinham que fazer. Mas o povo não estava totalmente próximo a Deus, eles precisavam ainda, né? Embora cumprindo os mandamentos eles se aproximassem de Deus, como a gente viu, não havia uma relação de proximidade com a glória do Senhor. Jesus, ele não se entrega diante da Shekinah de Deus, ele vai diante do próprio Deus. Essa também é uma diferença. O sumo sacerdote, né, desde que Arão foi estabelecido como sumo sacerdote, todas as suas gerações, até Jesus vir sobre a terra, eles só entravam diante da glória de Deus, da Shekinah. Jesus não, Jesus ele entrou diante de Deus, na presença de Deus, ele expia o nosso pecado. Então são coisas superiores. As obras, elas não têm poder em si só, né? Cadê aqui no versículo 10? 10 não, no versículo 9 e 10. Isto uma parábola para a época presente, segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Aqui ele não está dizendo que o que Deus estabeleceu antes é ruim, né? Tem gente que pega esse trecho
e já fala a lei que os judeus e os fariseus eles seguem, ela não serve de nada. E a gente tem que se lembrar que o próprio Jesus em Mateus 5 disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Então, o que ele está dizendo aqui é que os sacrifícios por si só não tinham poder para trazer sobre a consciência das pessoas, do pecador, a mudança, a regeneração. Só que Jesus, ele traz isso. O sacrifício dele é poderoso para trazer não só sobre a nossa vida espiritual, mas sobre a nossa consciência, o nosso coração. Por isso que o Senhor, né, Deus, o Pai, o Altíssimo, ele diz em Jeremias que ele trocaria o coração de pedra dos homens por um coração de carne em que a sua lei seria impressa. Porque no nosso coração, que a gente já aprendeu, que são os nossos pensamentos, não envolve só os nossos sentimentos, mas o lev, ele é a casa, o guia da casa, né? O lev é coração em hebraico. Então, o guia da casa é o nosso pensamento. Tudo aquilo que a gente medita, que a gente deposita no nosso pensamento, ele nos guia, né? Ou para um lugar de vida, que é a presença do Senhor, ou para um lugar de destruição, maldição, que é a cobiça, né? A tentação, o pecado e toda a transgressão em relação à palavra de Deus. Então, quando o nosso coração ele recebe vida pelo Espírito, né? O Espírito Santo, ele tem um ministério de reconciliação sobre a nossa vida, né? Ele traz sobre nós vida no nosso espírito antes mortificado, para a gente conseguir se entender e receber o discernimento do que Deus ele espera de nós, né? Receber o discernimento do que Deus ele considera a transgressão, conseguir o discernimento de quem nós realmente somos, porque quando nós estávamos em pecado, a grande maioria vivia uma mentira. Vivia, né, formando a sua vida, o seu caráter, os seus planos, até a sua personalidade com base nas consequências dos fatos que aconteceram na sua vida. Mas com Jesus tudo é restaurado, tudo é feito novo, nós somos nova criatura e então nós recebemos uma nova mentalidade, que é a mentalidade de Cristo, que é a própria palavra do Senhor. Então, quando ele diz aqui que as coisas elas não tinham poder e que eram só ordenanças da carne, é porque aquelas obras elas não tinham poder em si só, mas elas eram importantes para que de geração em geração o ensinamento fosse passado, para que na hora que se cumprisse, Deus trouxesse pelo Espírito, porque ele só revela pelo seu Espírito, o entendimento correto de toda aquela obra que os judeus eles cumpriam, né, como a fábula, como uma referência do que o Senhor Jesus fez e está fazendo, né? Porque ele continua lá à destra do Pai, expiando o nosso pecado, intercedendo por nós, e todo aquele, como a gente aprendeu estudando o tabernáculo, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que entende que ele está ressurreto, né? Está à direita do Pai, e que ele é o varão que o Senhor escolheu, ele é um homem que morreu no nosso lugar para expiar o nosso pecado, mas ele é o Filho de Deus e ele ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo e ele ressuscitou para a vida eterna, ele é o primogênito dos mortos. Quando a pessoa entende isso e confessa ele como o Senhor e Salvador da sua vida, Jesus, diante do Pai, fala: olha, fulano, ciclana, beltrana, eles me reconheceram como seu filho, como o seu cordeiro, e eles me confessaram como Senhor e Salvador. Entrega do teu Espírito, Pai, para eles. E o Senhor Altíssimo, ele derrama o Espírito Santo para selar a vida dessa pessoa, e essa obra na consciência da pessoa começa a operar. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele só está dizendo, olha, tudo aquilo que tinha sido estabelecido pela lei não tem o poder que Jesus tem. Vocês não podem abandonar Jesus. Lembrem que eles estavam querendo abandonar a fé em Jesus. E ele estava aqui argumentando, vocês não podem abandonar aquilo que justamente tudo que vocês cumpriram até hoje, na verdade, estava testemunhando, estava testificando. O Senhor ele estabeleceu uma primeira aliança, que era o sangue dos animais que
trazia a expiação sobre o nosso pecado. Mas essa nova aliança é o sangue de Jesus que expia e expia de uma vez por todas. Vocês não precisam mais ficar apresentando sacrifício atrás de sacrifício diante do Senhor, porque Jesus ele já fez o sacrifício que é único e suficiente diante do Pai e poderoso para perdoar os pecados. E Jesus então ele torna o acesso ao santo lugar acessível para qualquer um. Lembre-se que agora nós somos sacerdotes do Senhor também, né? Ele nos chama para sermos sacerdócio real. O que isso significa? Que nós temos um serviço, um ministério diante do Senhor. Nós intercedemos, nós apresentamos nossas orações, nós apresentamos o nosso louvor, nós continuamos apresentando nossos dízimos, ofertas, e a nossa vida se torna um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, porque a gente passa com consciência a obedecer e a praticar a palavra, que é uma maneira de prestar o culto racional diante do Senhor. O povo ficava no pátio, né, como eu disse, e Jesus ele tira o pessoal do pátio, do átrio, e leva todos para dentro do Santo dos Santos para ter intimidade e ser um com Deus. Como a gente viu, né, que o dia da expiação, o Yom Kippur, é o dia mais importante no calendário judaico, porque é um dia de maior santificação da casa de Israel. E isso, na verdade, apontava essa unidade que Deus pretendia ter com todos aqueles que crescem no seu filho, a partir do seu filho. Deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa disso. Com base na consciência, né? Essa frase que eu escrevi aqui é ligada à consciência. O aperfeiçoamento da pessoa, ele se dá quando ela recebe o fruto, o produto do resultado do que ela está fazendo diante do Senhor. Então, tudo aquilo que a gente faz para desenvolver a nossa salvação, como a gente viu que é um processo, né? Toda essa entrega que a gente tem e que ela é de glória em glória, cada vez mais a gente recebe mais do Senhor, a gente recebe mais sabedoria, mais entendimento, mais fé, mais compreensão, mais autoridade, mais conhecimento, mais intimidade. Tudo só vai crescendo, vai sendo acrescentado até que nós nos tornemos, né, totalmente plenos no conhecimento de Jesus Cristo. A gente começa como recém-nascidos, recebendo o leitinho espiritual, mas nós temos que buscar o alimento sólido diante do Senhor. Aí quando ele fala aqui, né, sobre o altar estar levantado, no versículo 8 ele fala assim, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Por que ele cita o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, conhecimento, entendimento, conselho, lembrem-se, fortaleza, né, que é a força do Senhor, o temor do Senhor e a própria presença do Senhor, que é o Espírito do Senhor. São 7 espíritos que compõem o Espírito Santo, né, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e que nos dá compreensão e entendimento. Então, a partir do momento em que o tabernáculo ele foi destruído, na verdade, nós nos tornamos o tabernáculo do Senhor e toda essa prática que antes ela era feita, né, no tabernáculo, ela passa a ser feita dentro de nós. A gente começa a viver, né, para adorar a Deus o tempo todo. Onde a gente vai, a presença do Senhor está em nós, porque no tabernáculo o Senhor não saía, a glória do Senhor ela permanecia. Lembra da nuvem de glória que acompanhava o povo, né? Quando ela parava, o povo acampava. Quando ela se movia, o povo recolhia tudo e ia acompanhando a nuvem de glória. A presença do Senhor, ela está sempre com o tabernáculo. Então, a presença de Deus está sempre em nós. A gente não precisa ficar, Senhor, vem aqui, venha, apareça, porque Ele já está. Então, nós é que temos que buscá-lo em nós. Nós é que temos que entrar no Santo dos Santos e adorá-lo e estar lá sendo um verdadeiramente com Ele.
É, deixa eu ver se aqui eu já falei tudo. Falei tudo. Eu vou anotando as coisas importantes, aí eu passo o olho para ver se eu não esqueci nada aqui. Bom, sobre o testamento, né? Vamos lá. Que isso é uma coisa que também as pessoas confundem muito. Não existe como eu posso dizer? Não existe um velho e um novo, no sentido de que o velho não adianta mais nada, agora é só um novo, porque aquilo que Deus estabeleceu com o povo judeu é uma herança perpétua antes da lei de Moisés. Não podemos esquecer disso. A aliança que Deus tem com a descendência de Abraão, ela vem antes da lei de Moisés, está lá em Gênesis, quando ele estabelece a circuncisão. A circuncisão é de bem antes. Só que essa circuncisão que era feita na carne, ela foi alterada para ser no coração de todo aquele que crê. Por isso que nós, como gentios, não precisamos, né? Nós mulheres não, porque as mulheres não se circuncidavam. Mas os homens gentios, eles não precisam se circuncidar, porque, na verdade, essa aliança que é feita agora é feita no coração, né? A gente não precisa ter uma marca na nossa carne, né, nesse sentido. Só que para um testador, né, ele poder transferir a sua herança, ele precisa morrer. E nós nos tornamos, né, co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos a herança a partir da sua morte. Então, toda aliança ela é sancionada com sangue. Não é só a expiação do pecado, mas a aliança também, ela dependia do derramar de um sangue, que foi o que aconteceu com o prepúcio lá, né, de Abraão e da sua casa, de todos os servos e do seu filho Ismael, que já tinha nascido. Todos eles foram circuncidados, todos tiveram a pele do prepúcio cortada e eles tiveram um tempo de recuperação, então isso, né, teve um derramar de sangue ali. Só que Jesus, ele traz para nós, com o derramar do sangue dele, a circuncisão do nosso coração diante do Pai. Então, toda a nossa vida, ela está ligada ao Pai através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo. Desde o primeiro cordeiro, né, que foi morto por Adão e Eva, Deus ele estabeleceu o derramamento de sangue para ter perdão, para ter aproximação. Só é possível a aproximação a Deus com um sacrifício, com o derramar de sangue. Então, existem dois elementos aqui, né, que a gente precisa entender sobre o sangue. No sangue, a vida, e toda aliança precisa de um derramar de sangue. Então, uma vida expia a culpa da outra, por isso que existe um sacrifício. E o derramar de sangue, ele traz uma aliança, né? E isso a gente não vê só, a gente vê até Satanás deturpando, né? Com os pactos que ele faz. As pessoas, elas cortam o dedo, né? Ou a mão, e elas derramam o seu sangue ali, e elas fazem o pacto. Então, é algo que Satanás, ele deturpou, né? Mas Deus, ele estabeleceu isso como, no princípio, não para que a gente ficasse se cortando, se dilacerando diante do Senhor, mas porque o seu Filho ia derramar o sangue em nosso lugar, em nosso favor. Versículo 23 agora. Alguma dúvida a respeito desse tema? Porque isso às vezes as pessoas confundem um pouco. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso ou tá tudo certo? Todos estão entendendo o que eu estou falando? Só me dá um joinha se você não ficou com dúvida, para a gente poder continuar no versículo 23. Não me deixem aqui sem interagir, hein? Que eu vou ficar esperando vocês falar.
Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Tá tudo certo? Bom, o silêncio. Ah, bom, tem um joinha aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque, tá? Que às vezes a internet também ela demora para mandar o que eu tô falando para vocês. Mas eu vou ler então a partir do versículo 23. Se alguém tiver dúvida a respeito desse tema, põe aí que eu interrompo e continuo, tá? E respondo, depois continuo. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Quando ele diz aqui, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, diz respeito do que Deus estabeleceu para o homem, né? Nós morremos uma só vez. E aqui a gente já mata aquela ideia de que a alma ela fica reencarnando e que ela fica voltando para a Terra para se purificar, né? Para se elevar. Você só tem uma chance de se consertar. Você só tem uma chance de escolher andar no reto caminho. Você só tem uma chance de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que quando ele voltar na segunda vez, ele venha para te separar para ele, para ser, como a gente viu, sacerdócio no reino dele. Então, não tem segunda chance, não tem segunda época, não tem reencarnação. Isso é uma deturpação da verdade, justamente para enganar as pessoas e elas ficarem confortáveis com as escolhas que elas estão fazendo, achando que está tudo certo, né? E na verdade nós só temos uma única chance de escolher o caminho certo. E quando ele diz também sobre o dia do juízo, né, já mostra que está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, está determinado que a gente só tem uma chance nessa vida terrena e que depois o destino que a nossa alma ela vai ter vai ser o destino que a gente escolheu na vida terrena. A gente escolheu andar com Jesus no reto caminho, a gente vai viver no mundo vindouro junto do Pai. A gente escolheu não caminhar com Ele, a gente preferiu andar segundo as nossas próprias regras, o nosso próprio sentimento, os nossos próprios pensamentos, aquilo que a gente determinava e considerava bom, então a gente ficou de fora. E aí a nossa não, que em nome de Jesus ninguém aqui vai ter esse juízo sobre si. Mas a consequência sobre aqueles que escolhem isso é a mesma que veio sobre Satanás e as trevas, que é o inferno. Então, escolha bem, né? No versículo 23, ele já começa falando que tudo é figura do que se passa no céu. No reino de Deus, há hierarquia, no reino de Deus, há regras, e no reino de Deus, há
obediência, ele também exige a obediência das hostes celestiais, né? E tudo que é celestial é superior ao que é material, porque as coisas celestiais elas são eternas, as coisas materiais elas têm um tempo de vida útil. Jesus, ele entrou diante de Deus, né, e não da sua Shekinah, então ele entrou na glória do Senhor, né? Quando ele morre e ressuscita, ele entra na presença de Deus, ele está sentado no trono, do lado do Pai, à destra do Pai, que é a mão direita do Senhor, a mão da graça, a mão da misericórdia. Ele está lá expiando o nosso pecado e intercedendo para que nós possamos entrar junto com Ele na presença do Pai e poder adorá-lo, poder conhecê-lo. Ele é que faz o caminho, né, para entrar na presença do Pai. Deixa eu ver. Bom, já falei, né, sobre o sumo sacerdote entrar anualmente. Só que o sumo sacerdote, ele passava por um processo de purificação, né, para entrar no Santo dos Santos. E Jesus, ele permaneceu íntegro e puro o tempo todo. E ele se entregou, né? Ele oferece a si mesmo diante do Pai com o seu próprio sangue, e aquela morte que é uma só, porque Deus determinou assim para os homens, ela é suficiente para trazer perdão sobre os nossos pecados. E quando se diz aqui sobre se cumprirem os tempos, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, estou lá no versículo 26, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, esse se cumprirem os tempos está se referindo às profecias a respeito de Jesus que a gente vê, né? Isaías, Jeremias, os profetas menores, Salmos, Davi fala de Jesus, Moisés fala de Jesus, né? Fala do grande profeta lá em Deuteronômio 18. Então, tudo isso, na verdade, estava apontando para esse tempo em que Jesus veio, né, fez o seu ministério por 3 anos e cumpriu com tudo aquilo que Deus estabeleceu. E ele não cumpriu somente no lance do sacrifício, né, de ser sumo sacerdote, mas a idade que ele começou o sacerdócio dele é justamente a idade que os sacerdotes eram aptos para ministrar na presença do Senhor, 30 anos. A gente vê que Deus ele não fugiu de nenhuma lei que ele estabeleceu na terra, e ele poderia, com todo o seu poder, né, determinar, ó, vai ser dessa forma, a partir de hoje, tá, né, quem eu quero tá salvo, mas não, né? A gente pode imaginar inúmeras formas que a gente considera poderosas e sobrenaturais de Deus ele estabelecer a sua salvação na terra, mas ele enviou uma semente geracional, né? Ele enviou um descendente, um homem que é parte dele, mas que precisou ser gerado, precisou ser um bebê, dependeu de outros, dependeu da criação de 2 pais que se submeteram à vontade do Deus vivo, né, para sua promessa ser cumprida. Ele precisou esperar, ele passou pela circuncisão, no 8º dia ele estava lá no templo, e no templo muitos, né, que esperavam o Messias e que tinham o Espírito Santo testemunharam e profetizaram que ele era o Filho de Deus, que ele era o ungido do Senhor. Ele passou por todas as etapas de crescimento até que o tempo que Deus designou, o tempo certo, né, o cumprimento dos tempos viesse sobre Jesus, e com 33 anos ele entrega a sua vida, ele derrama o seu sangue, e todas as enfermidades e as dores e toda a maldição vai sobre ele, e ele suporta tudo para que nós pudéssemos agora chamar Deus de Pai, e pudéssemos agora receber vida eterna, e pudéssemos agora entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Então, Deus, ele age debaixo da sua justiça e daquilo que ele determina. Não tem como desviar o caminho e achar que, mas por eu amar a Deus, eu posso fazer desta forma.
Não, existe o próprio Deus, o Altíssimo, ele obedeceu aquilo que ele estabeleceu, ele não passou por cima por ser Deus. E você, por ser servo, você que é servo, né? Você que é serva, quer atravessar as coisas e fazer do seu modo, achando que Deus vai concordar, né? Sendo que ele mesmo não ultrapassou nenhum limite daquilo que ele estabeleceu, nem na ordem natural, imagina na espiritual. Então tome cuidado, né, com a forma que você tem levado a sua vida, porque o fato de você crer em Jesus, mas não andar debaixo dos mandamentos, te tira do reino de Deus, te coloca na separação, mas te coloca do lado errado, não te coloca como trigo, te coloca como joio. Então, tome cuidado, né? Às vezes a gente aprende, a gente cresce ouvindo um ensino, né, de graça, de que, Jesus, se eu crer em Jesus já sou salvo, a graça do Senhor está sobre mim. Mas Jesus, ele foi bem claro quando ele disse: aquele que me ama, obedece e cumpre os meus mandamentos. Então, esteja com essa palavra sobre a sua vida até o fim dela, até o último suspiro, porque o Senhor alertou que haveria muitos que no final da sua caminhada iam acabar perdendo a salvação, perdendo a coroa da vida eterna, porque não permaneceram firmes, não se esforçaram o suficiente, não foram contra as suas próprias vontades, suas próprias cobiças, quiseram viver a vida do jeito que quiseram ou viveram uma vida reta até uma determinada idade, depois caíram em pecado e não se arrependeram, não se corrigiram, e esses ficarão fora do reino de Deus. E ele alerta, não para ameaçar, mas para nos trazer consciência de que essa caminhada ela é séria, né? A gente deve levar a sério isso. E o zelo desse autor de Hebreus é justamente com essas vidas que tinham recebido essa restauração, essa nova aliança e que estavam quase abrindo mão, voltando para os velhos caminhos e perdendo aquilo que eles receberam em Cristo, que é a liberdade de poder adorar o Senhor no Santo dos Santos. Essa é a liberdade que você tem. Não é a liberdade de você fazer o que você quer, porque agora você já está salvo, tudo bem. A liberdade que você tem é de poder entrar no Santo dos Santos, mas ainda assim você precisa estar purificado, você precisa andar em santidade, você não pode querer chegar diante do Senhor de qualquer jeito, porque ninguém entra diante do Pai de qualquer jeito. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Quando a gente viu, né, que quando o cordeiro ele era imolado para ele ser apresentado como um holocausto, as pessoas colocavam as mãos, o pecador ele colocava as mãos sobre o animal e ele confessava o seu pecado. Então, espiritualmente falando, o pecado da pessoa ele era transferido, a culpa era transferida sobre aquele animal. E Jesus ele levou sobre si as nossas culpas. Só que a gente precisa confessar diante dele os nossos pecados, os nossos erros, para o perdão vir sobre a nossa vida. E é isso. É isso, gente. Não tem mais muito o que falar, não. Cristo, ele se oferece uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. E ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. É só, né, colocar aqui um parênteses, que muita gente fala assim, Jesus já perdoou os meus pecados, eu não preciso me preocupar, né? Mas o sacrifício dele foi único e perfeito. Só que a gente não pode toda hora ficar colocando Jesus na cruz. Paulo até alerta isso, né? A gente não pode o tempo todo ficar cometendo os mesmos erros ou transgredindo neciamente, andando com negligência, porque é como se toda hora você colocasse Jesus na cruz. E você deve tomar cuidado, né? Porque quanto mais você peca, mais na verdade você está se afastando de Deus. Até o momento que a tua consciência, que antes ela era vivificada, né? E esse sacrifício, ele trouxe à sua consciência o entendimento e o discernimento de que você deve andar em retidão. Se você começa a se afastar de Deus por conta das transgressões que você comete, achando que Deus ele entende, que Deus ele quer o melhor para você, que Deus quer te fazer feliz,
né? Porque muita gente fala isso, mas Deus quer me ver feliz, então não tem problema o que eu tô fazendo. Tem sim, porque na verdade o enganador, ele tá te enganando e ele tá trazendo à tua consciência uma mentira, e a tua consciência tá sendo cauterizada por uma mentira, e você tá permitindo isso e perdendo o discernimento que vem do Espírito Santo. Você está apagando o Espírito Santo em você. Então tome muito cuidado, tenha zelo, porque se você foi chamado para ser tabernáculo santo, para todos ele fala, vai e não peques mais, exatamente. Se o Senhor ele te transformou num tabernáculo santo, é justamente para você não pecar mais. Ele te salva, né? A sua fé te salva, mas a tua perseverança em permanecer no caminho que é estreito, que ele avisou que é estreito, é que vai te conduzir ao reino de Deus, para você viver tudo aquilo que ele prometeu. E o que ele prometeu é muito superior a tudo que a gente tem vivido aqui. Nenhuma realização nessa terra ela consegue superar a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Um reino de paz, de justiça e de alegria que já vem sobre nós nessa terra, mas um lugar onde não há dor, onde não há choro, onde não há luto, e é um lugar de paz com um futuro de esperança, né? E o nosso coração ele deve estar focado nisso. Então, toda vez que teu coração te tentar a sair da reta justiça, lembre-se disso, que aquilo que o Senhor tem para você é superior àquilo que você deseja aqui nessa terra. E é tão pouco tempo que a gente tem aqui, comparado com a eternidade, que não vale a pena você perder por causa de anos da sua vida a glória do Senhor e de poder ver aquilo que ele prometeu se cumprindo, certo? Então é isso. Jesus abençoe vocês. Alguém tem alguma dúvida? Ou posso orar? Se alguém também tiver alguma oração, né? Algum pedido de oração aí para fazer, não quiser colocar, como sempre, se não quiser colocar aqui nos comentários, coloca no balãozinho, não cito o seu nome, mas esse ensino, né, apesar dele ser meio que direcionado para o povo de Deus, dá para a gente aprender muita coisa, inclusive aprender a entender o contexto certo para não tirar o versículo, né, do lugar e considerar ele um decreto. Lembre-se do seguinte: nenhuma carta de apóstolo ela pode ser considerada um decreto. Elas são cartas para explicar, para aconselhar, para admoestar, para corrigir. O decreto que o Senhor estabeleceu, ele está no princípio, de Gênesis até o Deuteronômio. Ali você tem os princípios. Jesus ele veio cumprir o decreto e ele veio ensinar o decreto sem costumes, né? Ele veio tirar a hipocrisia e a mentira e a confusão, mas isso não significa que ele anulou aquilo que Deus estabeleceu, tanto que ele mesmo cumpriu, né, na sua vida as leis. Certo? Então, tome cuidado com os ensinamentos que temos por aí, porque infelizmente a história da igreja, ela, apesar de ser milenar, ela também é uma história de corrupção, de muito engano. Então, busque do Espírito Santo, né? Busque no Senhor o direcionamento para que você nunca seja enganado, porque a tendência é que o engano, a operação do erro, ela esteja dentro dos ambientes que se consideram lugares de culto. E tome cuidado, porque a igreja do Senhor é a igreja que se move em obediência à reta justiça, porque o cabeça é Cristo e ele não mudou a lei do Senhor, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa ou vamos orar? Podemos orar? Bom, eu vou ficar de olho aberto aqui porque às vezes vocês escrevem os pedidos e eu não consigo ver, se tiver de olho fechado. Mas vocês fechem os olhos aí se vocês não forem escrever nada para receberem, né, a intercessão sobre a vida de vocês. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como Cordeiro de Deus e também como sumo sacerdote, como o Rei das nossas vidas, como o Salvador, como o Messias.
e nós nos colocamos, Senhor, nós depositamos a nossa vida, a nossa coroa diante do Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e pedimos para que sobre a nossa vida venha essa consciência a respeito da Tua palavra, a respeito dos mandamentos, a respeito, Senhor, do zelo que nós temos que ter no conduzir a nossa vida debaixo da reta justiça, debaixo da palavra do Senhor. E cobre a nossa vida com teu sangue, Senhor. Cobre-nos e que toda brecha que está aberta na nossa vida, o Senhor tape com as suas mãos, mas também revela para que a gente saiba o que nós precisamos corrigir na nossa vida, que a gente saiba, Senhor, o que nós precisamos trazer diante do Senhor para ter conserto, para ter cura, para ter transformação, para que a gente possa ter o pleno conhecimento do Senhor. Senhor Jesus, eu intercedo e apresento diante de Ti a vida da família da Roberta Tebete, a família do Alcírio, a vida dele. Senhor, Tu conheces o coração e a necessidade de cada um deles. Eu peço a Ti que o Senhor cubra a vida deles com a Tua presença, para que aqueles que ainda não confessaram o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, possa, Senhor, confessar e ter a vida selada e separada, para que eles possam ter essa comunhão com o Pai que o Senhor permite que a gente tenha. E eu também peço que a Tua vida em abundância seja derramada sobre o coração de cada um, que aqueles que estão sem esperança, Senhor, tenham as suas esperanças restauradas e, na verdade, até vivificadas, porque alguns estão sem esperança, Senhor, sem esperança do futuro e sem esperança de nada. Então, traz vida sobre o coração deles, para que os olhos sejam cheios da Tua luz e que eles se tornem olhos bons, Senhor, olhos que enxergam as coisas numa ótica boa, com esperança, para que eles perseverem, Senhor, nos momentos de tribulação, nos momentos de tentação e nos momentos, Senhor, de deserto, que eles permaneçam firmes como carvalhos de justiça, enraizados à margem do Teu rio, Senhor Jesus, o rio que flui do trono do Senhor. Senhor, também peço a Ti para que haja cura sobre o coração daqueles que precisam ser curados, aqueles que sofreram, Senhor, falsas acusações, que estão sofrendo ofensas, que eles possam se lembrar que bem-aventurados são aqueles que sofrem ofensas e acusações por causa do Teu nome, Jesus. Que estes possam ser libertos, que o Senhor traga o escape, que o Senhor desfaça todos os laços e todas as armadilhas, para que eles possam, Senhor, viver na plena liberdade que o Senhor traz sobre a vida de cada um, e que o Teu cetro de justiça, Senhor, esteja estendido com a Tua graça sobre cada vida, Senhor, que a Tua luz resplandeça sobre o rosto deles. Senhor, abençoa para que o Alcir permaneça, Senhor, confiando na palavra que o Senhor entregou a ele, que ele permaneça buscando, Senhor, conhecimento e discernimento na Tua palavra, que ele aprenda a ouvir o Teu Espírito, Senhor, direcionando, mas de acordo com a palavra e não de acordo com o sentimento. Que todo ensino enganoso, Senhor, seja destruído, e que a partir de hoje, Senhor, sempre que ele lê a palavra, essa palavra fique guardada no coração dele, para que ele lembre-se dela quando ele tiver que tomar decisões. Senhor, cobre a vida de cada um e traz alegria, Senhor, no coração daqueles que estão entristecidos, daqueles que estão apáticos com a vida, que eles sejam cheios de alegria, Senhor, e renovados no Espírito, que a alma receba um refrigério, Senhor, um alento nesse dia, e que eles sempre busquem em Ti o refúgio, porque o Senhor é a nossa rocha. Eles procurem sempre em Ti o esconderijo e sempre o socorro, Senhor. Que os nossos lábios sempre Te louvem e sempre engrandeçam ao Senhor
confiantes de que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor está com os teus pés sobre a nossa terra, o nosso lugar de habitação. O Senhor está com autoridade nos céus, na terra e debaixo dela. E com a tua autoridade, Senhor, nós podemos continuar vencendo, mas não para ter uma vida triunfalista, mas para poder engrandecer o teu nome, Senhor, e envergonhar o inimigo que tem tentado colocar em nós acusação e tentado colocar em nós a mentira de que nós não seremos capazes de conquistar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Senhor, coloca no coração de cada um mais fé para que eles não só cumpram aquilo que eles precisam cumprir, mas que eles façam além por amor a Ti. Que eles saibam, Senhor, e possam viver verdadeiramente aquilo que está escrito, de que se nós tivermos a fé do tamanho de uma mostarda, e nós de um grão de mostarda, e nós declararmos para o monte se deslocar, ele vai se deslocar, porque a autoridade vem do Senhor e esse poder está no Senhor. Então nos ajuda a caminhar debaixo dessa fé, para que a gente veja o teu mover através de nós, Senhor, mas que essa fé ela não seja para nosso próprio benefício, mas seja para a edificação do seu corpo, porque é para isso que nós somos chamados, para ficarmos lado a lado, trabalhando para a tua obra, para vermos o teu reino, Senhor, ser estabelecido aqui na terra. No teu nome nós oramos, Jesus, e nós te bendizemos, Pai, no nome de Jesus, nós te engrandecemos e nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina a confiar em Ti, a inclinar nossa cabeça no teu colo, nos teus pés, nas tuas pernas, e podermos, Senhor, nos deitar perto de Ti e nos aproximar de Ti, e o Senhor se revela na medida que a gente te busca. Então nos ajuda, Senhor, a ter bom ânimo para te buscar, porque as provações, muitas vezes nós achamos que são apenas os momentos de tribulação, mas também elas são os momentos que o Senhor se silencia para que a gente possa te ouvir. Então, nos ajuda, Senhor, a permanecer fiéis a Ti, confiando no Senhor, mesmo que quando o Senhor fica em silêncio, fica quieto, porque o nosso coração se deleita na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, nós apresentamos a nossa casa diante do Senhor, para que o Senhor não venha apenas tabernacular no nosso coração, mas no nosso lar também, Senhor, que o nosso lar seja uma casa de adoração ao Senhor e que a gente zele pelas pessoas que nós colocamos dentro do nosso ambiente de adoração, Senhor, que a gente aprenda a filtrar e a escolher melhor, para que não haja nenhuma contaminação no ambiente que está santificado para o Senhor habitar, para que o Senhor seja louvado. Nós te glorificamos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Amém e amém. E é isso então, pessoal. Uma boa noite. Que o Senhor Jesus abençoe muito vocês. Uma boa semana. E semana que vem, finalmente, a gente entra no capítulo 10. São 13 capítulos, se não me engano, né? 13 capítulos. Então, vamos ver, né, como é que vai ser. Se a gente vai ver o capítulo 10 em um dia, em dois. Deus é que conduz esse estudo. Mas, glórias àquele que vive hoje para sempre. Amém, amém, Elô. Mas é isso, pessoal. Está sendo muito bom. Eu espero que sobre a vida de vocês esse estudo também esteja trazendo muito conhecimento e mais desejo de conhecer profundamente o Senhor. E transforme, né, a sua vida, o seu caráter, o seu coração, os seus planos, a sua visão a respeito da vida, a respeito do teu relacionamento com Deus. E a segunda que vem a gente se vê, tá bom? Uma boa noite, vou fechar aqui e como sempre vai ficar salva a live tanto aqui no Instagram, vou transferir lá para o YouTube também. Fiquem à vontade para espalhar a semente aí e abençoar outras vidas, certo? Boa noite e até!